E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Essa expansão é simplesmente a atmosfera e todas as camadas do firmamento do nosso planeta. Tudo isso Deus ele faz no segundo dia, cerca de 10 bilhões de anos depois do Big Bang, cerca de 3,4 bilhões de anos atrás, aproximadamente nessa época. Não é uma data exata, mas é uma data aproximada de quando o nosso planeta ele estreou a sua atmosfera, e assim as águas foram se formando debaixo dessa expansão ou debaixo desse firmamento. Deus ele é perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 9. A partir deste versículo está escrito as seguintes palavras: E disse Deus, o verbo em ação novamente, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Estamos estreando agora a era do terceiro dia da criação. A coisa está ficando muito interessante. Deus ele faz a separação das águas que estavam debaixo e acima da expansão. Essa água vaporizada se condensa em grossas nuvens que, depois de uma série de recorrentes chuvas, resfriam o planeta e formam uma atmosfera rica em oxigênio. Agora que Deus fez a expansão, Ele manda que as águas debaixo da expansão se ajuntem num lugar determinado para que a porção seca apareça. Deus está modelando o nosso planeta. O primeiro continente é fundado. Deus ele traz o novo continente, o primeiro continente, à superfície. Esse continente respira o ar puro do planeta Terra pela primeira vez. E quando esse continente respira esse ar puro, recebe a luz solar que está sendo aí filtrada pela nossa atmosfera para que os raios benéficos da luz do sol alcancem a nossa superfície, essa porção seca vai gerar vida. Essa é a maneira, o modus operandi de Deus. Ele flui vida, dando início ao primeiro continente, a Pangeia, que muitos gostam de destacar quando não havia ainda continentes separados, mas uma única porção de terra. A Bíblia, ela comenta exatamente isso. Ela traz no singular a porção seca, um único continente, essa Pangeia. Acontece que os continentes, após uma série de milhões de anos, eles vão se separar. Terremotos, atividades das placas tectônicas, uma série de fatores contribuem para que os continentes se separem. A Terra vai começando a ficar cada vez mais formada, mas enquanto isso nós temos a continuação desses versículos. E no versículo 11 está escrito bem assim: E disse Deus, tudo isso ainda no terceiro dia, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra.
E assim foi. E perfeitamente casado com tudo que a biologia compreende, a vida vegetal, ela precede a vida orgânica. Nós temos aqui a água líquida no nosso planeta. Os oceanos produzem agora um planeta viável às condições de vida. E qual seria a primeira espécie de vida a se produzir? A vegetal. E aqui Deus nos traz mais uma vez claridade sobre a perfeição do que Ele diz. Muito bem. O verbo vai entrar em ação mais uma vez. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 14. E disse Deus, dia importantíssimo, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Deus, ele deixou especificado a determinação do sol e da lua no dia 4. Isso para algumas pessoas é uma prova, é uma evidência de que o escritor de Gênesis, ele era terraplanista. E além de terraplanista, ele também acreditava que o planeta Terra era o centro do universo, que tudo girava ao nosso redor e não de outra forma. Acreditando nisso, ele entende que antes do dia 4 não havia universo, somente o planeta Terra. E então, sem saber que se tratava de um planeta, esse escritor diz que Deus vai criar o universo no quarto dia. Com certeza é um método de interpretação interessante. Não é uma dúvida ou um questionamento ou uma afirmação irrazoável. Muito pelo contrário. É uma coisa importante de ser discutida. Durante todos os versículos anteriores, eu tenho me esforçado para trazer à luz como a ciência, a biologia, a astronomia, a física casa com o que a Bíblia está dizendo. Eu tenho tentado entrelaçar o conhecimento humano adquirido em milhares de anos com o que a Bíblia já diz desde os primórdios dos tempos. Isso não vai cair por terra agora com esse tipo de interpretação. Muito pelo contrário, o que o escritor de Gênesis deixa registrado aqui e o que Deus está dizendo nas entrelinhas desses versículos é que o sistema solar, enfim, estava pronto. O sistema solar e todos os planetas envolvidos, todas as constelações dessa nossa galáxia, elas estavam em seus devidos lugares. Deus, ele vai cortar agora a faixa de estreia. Ele vai entregar o planeta com um lacinho para a sua criação posterior. É dessa forma que Deus, ele está descrevendo a era do quarto dia. Agora que a nossa galáxia ela está completamente formada, girando no seu devido tempo, da sua devida forma, agora que as constelações estão nos seus devidos lugares, agora que o sistema solar está pronto, os 8 planetas mais o 9º Plutãozinho estão aí girando em torno do Sol,
o Sol, no seu centro do seu sistema, vai se tornar a referência do nosso planeta para a contagem de tempo. Agora sim entram dias de 24 horas, não no relato de criação, mas como inauguração da nossa forma de passagem de tempo no planeta Terra. A Terra agora está na zona habitável, a zona habitável ela está formadinha, o cinturão de asteroides está logo depois do planeta Marte, protegendo o nosso caminho, a rota para o nosso planeta, para que não sejamos aí abatidos por corpos celestes errantes. Agora que a Lua vem recebendo os impactos para proteger a Terra, assim como Júpiter, assim como Vênus, assim como os outros corpos celestes, o planeta Terra está exatamente onde deveria. E agora ele vai girar em torno de si mesmo e vai girar em torno de sua estrela-mãe por 360 dias. E foi a tarde e a manhã o dia 4. É interessante lembrar que a Bíblia ela tem um ano de 360 dias. Nós vamos conhecer esse calendário mais para frente, fora do escopo da série de vídeos sobre Gênesis. Mas nós vamos estudar esse calendário, sua contagem, seus métodos e seus cálculos. Nós vamos estudar tudo. E mais interessante do que isso, pelo menos para esse momento, pelo menos para frisar o que nós estamos estudando agora, o calendário judaico, diferente do nosso, ele não tem dias de 24 horas. Passa o tempo lá como passa o tempo aqui. A contagem ela é feita de maneira diferente. O dia judaico ele tem 12 horas. Eles não contam as horas noturnas. Ou seja, eles contam a partir das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então eles não chamam de 6 horas da manhã. Eles chamam de hora primeira. 6 horas da manhã para nós é a hora primeira no calendário judaico. Meio-dia para nós é a hora sexta para os judeus. 3 da tarde, a hora que Cristo expirou na cruz, na hora que ele entregou o seu espírito, 3 horas da tarde para nós é a hora nona para os judeus. E findando-se o dia, o que seria 6 horas da tarde para nós, é a hora duodécima, a hora em que todos os serviços eles são encerrados e as pessoas vão para casa. Logicamente que hoje em dia não é assim. Na época da Bíblia era desta maneira. E às 12 horas do dia, às 6 horas da tarde para nós, iniciava-se um tipo diferente de contagem. Das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, eles contavam vigílias. Elas eram distribuídas perante o período noturno. Tinham vigílias. Desta maneira é contado o calendário judaico. Por isso que não faz menção à manhã, à tarde e à noite. Eles dizem, e foi à tarde e amanhã, o dia tal. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo, é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.